estratégia consegue nos dar facilitado aquilo que a gente teria dificuldade de reunir. Fiz a assinatura jurídica do Estratégia, que com certeza foi um divisor de águas assim nos meus estudos, até na preparação para a prova oral foi assim excelente e me ajudou muito nessa caminhada, nessa trajetória. Nós temos o acompanhamento de uma psicóloga, de uma fonoaudióloga e de vários professores, juízes inclusive. Então assim, está sendo um preparo bastante completo. O estratégia consegue nos dar facilitado aquilo que a gente teria dificuldade de reunir. Fiz a assinatura jurídica do Estratégia, que com certeza foi um divisor de águas assim nos meus estudos, até na preparação para a prova oral foi assim excelente e me ajudou muito nessa caminhada, nessa trajetória. Nós temos o acompanhamento de uma psicóloga, de uma fonoaudióloga e de vários professores, juízes inclusive. Então assim, está sendo um preparo bastante completo. Salve, salve senhores, tudo bem? Muito boa noite a todos, aqui é Ricardo Torques quem fala, eu sou professor aqui da casa em Direitos Humanos e nós estamos na nossa Hora da Verdade para delegado da Polícia Civil de São Paulo. Nós vamos em Direitos Humanos, que é a disciplina que eu vou tratar com vocês, passar por vários pontos importantes de nossa matéria. Eu considero essa Hora da Verdade sendo trabalhada complementarmente com o que será feito no final de semana, de modo que a gente vai conseguir aqui abarcar o máximo de temas importantes para a prova de vocês. Direitos Humanos, neste concurso, é disciplina super relevante, são 12 questões, né, cobradas ali na nossa prova preambular, então precisamos sim fazer uma boa prova em Direitos Humanos, num edital vastíssimo, porém, num edital VUNESP, num edital que nós já estamos em alguma medida habituados pelo histórico de cobrança. Vamos lá, pessoal, assim, eu tenho 1h30 para poder falar aqui com vocês, dentro desta 1h30 eu vou passar por vários temas, eu até preparei bastante coisa para poder discutir. Em alguns pontos eu serei um pouco mais ágil, em outros pontos eu vou poder explorar e devo explorar com um pouco mais de calma. De toda sorte, né, vocês têm o material à disposição, esse material
foi disponibilizado. Eu vou pedir até para o pessoal deixar aqui, não sei se já está, no link de descrição dessa transmissão, então vocês podem baixar esse material para que vocês possam estudar. E isso se soma, né, àquilo que fizemos ao longo de toda a jornada aqui da PC São Paulo. Eu procurei estar presente aí durante essa jornada, porque vários pontos importantes, novos no edital foram tratados. Nos simulados a gente até repercutiu até questões de legislação estadual, né? E aí eu gostaria de deixar uma mensagem geral para vocês. Foram 5 aulas do nosso curso de reta final, daquele curso de aproveitamento de 84%, além do material que você tem na plataforma, com o livro digital interativo, além desta Hora da Verdade e dos simulados que foram feitos e da revisão de véspera que virá no sábado. Muito importante, inclusive, você acompanhar a nossa revisão de véspera, vai começar bem cedinho, 8 horas, estaremos todos ao vivo, faremos ali de São Paulo mesmo, vários professores, eu viajarei, estarei em São Paulo, inclusive, no dia, para que a gente possa revisar bem com vocês todos os conteúdos, tá bom? Galera, vamos lá? Ó, eu vou deixar aqui minha rede social, né, rapidamente para vocês, @, opa, a caneta ficou aqui agora sim, @ProfTorques. Se você quiser me procurar para questionar alguma coisa, né? Acho que ainda dá tempo de a gente trocar uma ideia, conversar sobre alguns temas que possam ser importantes aí para a sua prova. Se você quiser tirar alguma dúvida, também fique bem à vontade, tá bom? Eu trouxe como primeiro tema aqui para a gente falar a parte dos tratados internacionais de direitos humanos, bem provável de ser cobrado até pelo histórico, e aí vou batendo esses pontos todos com vocês a partir de agora, tá? Uma aula bem dialogada, uma aula que espero que vocês gostem. Teremos, a partir das 8h30 ou 9 horas, a outra aula, né? Uma aula, não lembro agora a programação, mas nós estamos com a agenda cheia aí durante essa semana. Começou na semana passada, temos essa semana em revisão de véspera no final de semana, tá? Não percam revisão de véspera. Beleza? Vamos lá. Sobre tratados internacionais de direitos humanos, tá? O que você tem que ficar atento para a tua prova no final de semana, tá? Primeiro, quais são os tratados internacionais que foram internalizados com o Estado de Emenda Constitucional? E aqui o mero reconhecimento, tá, desses tratados, até porque eles não estão expressos em edital. Não lembro agora, mas Marrakech eu tenho certeza que não está. Pessoa com deficiência também não está lá e são os tratados mais importantes. E aí tem a Convenção Interamericana contra o Racismo, essa sim, bastante provável, inclusive foi objeto de análise no nosso curso dos 84% de aproveitamento que fizemos, né? Mas quando eu falo de tratados internacionais de direitos humanos, o que você tem que lembrar aqui dentro da nossa temática, né? Nós sempre tivemos a nossa Constituição de 88 muito alinhavada, né? Muito, estando sempre de acordo com as diretrizes internacionais de proteção aos direitos de dignidade. E por conta disso, né, nós temos o famoso artigo 5º, parágrafo 2º, cuidado que não é o terceiro é fruto de uma evolução, que traz a ideia de que os direitos humanos, ou melhor, que o nosso país, a nossa república, ela está aberta para recepcionar, para além do rol expresso, outros direitos de proteção à dignidade que possam ser prescritos, que possam ser abordados em documentos internacionais, em tratados internacionais de direitos humanos. Essa mensagem que vem ali do parágrafo 2º do artigo 5º é uma mensagem, né, que sempre colocou, materialmente falando, os tratados internacionais em uma certa posição de destaque. Entretanto, nós nunca tivemos uma regra, pelo menos até 2004, nós não tínhamos uma regra específica para dar ali um tom da hierarquia que esses tratados internacionais deveriam ser percebidos dentro da nossa pirâmide hierárquica. E, portanto, né, tal como um tratado que fale sobre tributação internacional, um tratado que venha a regulamentar questões comerciais, os tratados de direitos humanos eram e foram tidos durante muito tempo como normas infraconstitucionais. Eu sei que tem uma relevância significativa quando eu olho para dizer, olha, um tratado internacional é uma lei federal, porque é aprovada como decreto legislativo, então vem dentro da nossa estrutura ali, né, de atos normativos primários, né, que se reportam à Constituição.
mas de certo modo havia um descompasso. Por quê? Porque a Constituição não trazia e não dá o mesmo enfoque materialmente falando a tratados tributários, a tratados comerciais, que foram os exemplos que eu utilizei, mas aos tratados de direitos humanos tão somente. Isso sempre causou algum desconforto, né, para a doutrina especializada em direitos humanos, mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Até os constitucionalistas, em certa medida, ponderavam um pouco mais. A doutrina especializada em direitos humanos, ela até propugnava e propugna, né, por uma tese de supraconstitucionalidade. Ou seja, se eu olhar a pirâmide, no ápice nós temos a Constituição, mas acima dessa Constituição estariam ali os tratados internacionais de direitos humanos, ou seja, eles seriam vinculantes sobre, né, o próprio texto constitucional. Naturalmente, isso recebe muita resistência por parte do direito constitucional interno, porque nós estudamos a supremacia hierárquica da nossa Constituição, nós temos uma preocupação bastante clara, né, de respeito à nossa soberania, de o Estado brasileiro não estar vinculado internacionalmente a nenhuma outra entidade, e aí nós teríamos a possibilidade de uma entidade se sobrepor, né, de normas se sobreporem ao nosso ordenamento, e mais do que ordenamento, nessa própria Constituição, que seria a nossa norma suprema. Né? Então, essa realidade, essa necessidade de você vir e dar um tratamento específico aos tratados internacionais de direitos humanos sempre existiu. Em 2004, nós tivemos algumas alterações importantes no nosso texto constitucional, por conta, né, por ocasião da emenda constitucional 45, e aí veio a redação do dispositivo que você bem conhece, que é o artigo 5º, parágrafo 3º, a dizer que os tratados internacionais de direitos humanos, que aprovados em 2 votações, em 2 turnos, em cada uma das casas do Congresso Nacional por 3/5 dos votos, possuem status de emenda constitucional. É texto constitucional. Então, integra o nosso bloco de constitucionalidade, porque está fora do texto da Constituição, mas forma o nosso bloco de constitucionalidade e, portanto, acabam tendo um certo destaque frente às normas infraconstitucionais de um modo geral. E aí sim, um tratado internacional de direitos humanos se destaca frente a um tratado internacional tributário, a uma lei infraconstitucional qualquer dentro do nosso território. Certo? Isso aconteceu. Porém, ficou um passivo. Por quê? Porque o momento mais pungente, né, em termos de normatividade em direitos humanos, foi o momento pós-Segunda Guerra Mundial, mais especificamente ali depois da criação das Nações Unidas e até um pouco mais adiante, a partir de 1960, né, quando nós temos ali o movimento das principais convenções do sistema da ONU, a Declaração Universal vem ganhando corpo e se transforma, em certa medida, com os pactos internacionais, dos direitos civis e políticos e dos direitos sociais e econômicos, também com a OEA, também com o Pacto de São José. E esses tratados todos, né, as grandes convenções da ONU, o Pacto de São José, as grandes convenções, portanto, elas são anteriores a essa modificação, e aí não dava para eu considerar, né, esses tratados passados como normas constitucionais, até porque eles não passaram pela aprovação criteriosa que nós temos hoje para a admissão de novos tratados com status constitucional. O resultado disso foi o quê? Resolvemos o aspecto para o futuro, mas o passado ficou, né, sendo, né, demandando ali alguma análise. E aí entra o STF em cena. O STF veio na discussão sobre a prisão civil do depositário infiel para dizer, olha, e quando vai cotejar aqui o Pacto de São José da Costa Rica, e muito cuidado, porque eu não estou falando de cotejar o Pacto de São José com a Constituição, mas cotejar a hierarquia do Pacto de São José frente às normas que regulamentam a Constituição quanto à possibilidade de prisão civil, e aí chegamos até a tese da supralegalidade. Tá? De modo que a nossa pirâmide hierárquica, ela se conforma hoje basicamente em 4 grandes tranches aqui, né? Atos normativos secundários, atos normativos primários. Eu não me preocupo tanto com esses, porque esses não têm tanta repercussão no nosso dia a dia. O que é importante para nós aqui são esses 2. Primeiro, os tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados com cora de normas infraconstitucionais, e aqui entra, né? Entra lá o Pacto, principalmente de São José,
Mas todas as convenções, né, importantes do sistema da ONU e também da OEA, e aí eu vou colocar aqui o PIDCP, o PIDSEC, a CEDAW, que é a convenção, que é mencionada no seu edital aí, que é a convenção que trata sobre a eliminação da discriminação contra a mulher, e assim vai. Várias outras convenções. E essas convenções todas são recebidas com status supralegal. Veja, continuam sendo infraconstitucionais, certo? Então se submetem ao crivo de constitucionalidade, não possuem a mesma estatura que o texto constitucional, até porque formalmente não passaram, embora a doutrina fale, olha, se você quisesse passar de novo esses tratados internacionais por aprovação e respeitar o 5º parágrafo 3º, aí integrariam o bloco de constitucionalidade, mas até que isso aconteça, se é que isso vai acontecer, serão tidos supralegais. E aí os tratados internacionais de direitos humanos aprovados com o quórum, né, melhor dizendo, do parágrafo 3º do artigo 5º, aí integram o nosso bloco de constitucionalidade, tá? Então isso tem que ficar na tua cabeça bem claro, você tem que entender isso, tá? Você tem que compreender muito bem essa realidade, né? E ela decorre, né? Eu sei que você, e aí eu vou colocar em tela cheia, eu sei que você conhece o parágrafo 3º para a tua prova, tá? Eu não estou preocupado com o parágrafo 3º, mas eu gostaria que você desse atenção ao parágrafo 2º, porque é ele que sustenta a tese da supralegalidade, a dizer que os direitos e garantias expressos nessa Constituição, veja, eles não afastam, né, não excluem, diz o texto constitucional, outros decorrentes do regime e dos princípios que são adotados, ou seja, a ideia de você ter aqui princípios implícitos, ou dos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil faça parte. Então, o recado é muito claro para dizer, olha, materialmente falando, nós vamos internalizá-los como normas constitucionais. Formalmente falando, nós tínhamos um problema. Eu não posso considerá-las constitucionais, mas eu não posso também trabalhá-las ou entendê-las meramente infraconstitucionais. Essa é a ideia, tá? Perfeito? Então tá aí para vocês. E aí, como eu disse, aqui um conhecimento um pouco mais elementar, por assim dizer, mas importante, tá? Por uma questão objetiva é sempre importante. Quais são os tratados internacionais hoje tidos como constitucionais? Então, a Convenção Internacional que trata sobre o direito da pessoa com deficiência e o seu protocolo facultativo, tá? Vale dizer, são 2 documentos separados, o Brasil aderiu aos 2. Poderia ser, e acontece com alguns países que aderiram apenas a um deles, nós aderimos os 2 com o status constitucional. O Tratado de Marrakech, que também está dentro, né, da temática aqui do direito da pessoa com deficiência, então todas elas trabalham aqui PCD, porque o Tratado de Marrakech trata sobre a acessibilidade de obras para pessoas que têm limitação sensorial, tá? E ainda, né, a questão da Convenção Interamericana de Direitos Humanos contra o racismo e a discriminação racial. Essa é bastante relevante. Veja, a Convenção Onusiana, ela é supralegal. A Convenção Interamericana, ela é constitucional. Tá? É a mais recente de todas e ela está aí, né, bastante importante para nós. Ok? Perfeito? Então, esse é o tema inicial que eu trago aqui para vocês. Eu sei que você já estudou isso em certa medida, mas eu preciso que algumas premissas estejam bem claras, tá? Se o examinador quiser aprofundar um pouco mais, ele deve provavelmente questionar a questão da prisão civil por dívidas, tá? E aí, só para eu fazer fazer uma análise aqui importante, né, por conta dessa tese aqui que nós temos da supralegalidade, né, que está aqui, você vai ter ali que são normas supralegais. A supralegalidade, ela envolveu a análise de compatibilidade do Pacto de São José com o nosso sistema. Veja, como eu disse, não é um confronto com a Constituição, tá? Embora tenha uma repercussão sobre o texto constitucional. Eu acho que isso é interessante se entender também, tá? Porque, veja só, quando eu olho para a prisão civil, a Constituição traz 2 exceções: depositário infiel e devedor de alimentos. O pacto traz o quê? Uma única possibilidade, que é o devedor de alimentos. Tá? Se eu for dizer que eu estou comparando os 2, né, a Constituição tem um tratamento menos vantajoso para os direitos humanos, porque permite você restringir a liberdade sob prisão civil em 2 casos. Ao passo que o pacto tem apenas uma possibilidade. Tá? Mas não é por aí a saída. Tá? Não é olhando para a norma mais favorável aos direitos humanos, como já até caiu em provas em defensoria pública, né, que tem uma cobrança bem aprofundada.
mas é você entender o seguinte, que essas normas constitucionais são de eficácia o quê? São de eficácia limitada. A sua plena execução depende de uma norma infraconstitucional que vem reger essa prisão. O Código de Processo Civil hoje trata e detalha como se dá a prisão do devedor de alimentos. Tem que ser um débito atual dos últimos 3 meses, ele vai ser intimado ali, ou dependendo do caso citado, para pagar em 3 dias. Caso ele não faça o pagamento, não apresente uma justificativa plausível, ele fica preso por até 3 meses, até o momento em que ele pague. Certo? Basicamente as regras são essas. Então, veja, eu não consigo aplicar a Constituição sem esse regramento infraconstitucional. O mesmo se dá em relação ao devedor, né, ao devedor civil, depositário infiel, melhor dizendo. E aí, para o depositário infiel, também faz necessário uma legislação infraconstitucional regulamentando. Por quê? Porque sem essa legislação fica o comando constitucional sem aplicação. A sua aplicabilidade fica esvaziada. E aí o que acontece? Quando eu recebo o Pacto de São José com status supra-legal, significa dizer que se essa legislação que venha regulamentar, que venha descrever as regras sobre a prisão do depositário fiel forem editadas hoje, como existem em determinados estados, elas não podem ser aplicadas porque elas chocam com o pacto. Não é a Constituição que choca com o pacto, a Constituição está acima. Certo? Mas a Constituição traz 2 comandos, dependemos de lei, essa lei regra, mas essa lei ela se vê esbarrada, né, pelo Pacto de São José. O efeito é qual? É esvaziar o texto constitucional. É por isso que a prisão, depois isso repercutiu na súmula vinculante 25, por isso que a prisão do devedor, né, de depositário infiel, ela é tida ilegal. Por quê? Ela não é inconstitucional, ela é ilegal. Você não pode, né, até porque está previsto constitucionalmente, mas você não vai poder prendê-lo, né, você não vai poder prendê-lo por uma razão muito simples. Porque o regramento, ele não existe e não pode ser aceito, porque ele esbarraria no Pacto de São José. Perfeito? Então, tá aí para vocês, analisamos esse tema até com bastante cuidado aí para a tua prova. Um outro tema que eu tenho quase convicção de que vai de algum modo ser explorado na sua prova, e aqui nós temos um tema que é bastante amplo, né? Me parece que o examinador gosta muito de André Carvalho Ramos, São Paulo gosta muito de André Carvalho Ramos, até porque professor na USP, né, um dos principais, né, hoje, doutrinadores em direitos humanos, né, colocaria vários outros ao lado dele, mas que repercutem muito em provas VUNESP, provas no estado de São Paulo, além do Mazzuoli também, né. Então, assim, eu tenho aqui uma abertura de temas bastante ampla, tá? Fábio Conde Comparato entra aqui, enfim, é um ponto doutrinário, né? O que é importante se entender? Que nós cumprimos ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, uma evolução. Essa evolução, ela dita uma classificação hoje, que é a classificação das dimensões, eu vou falar daqui a pouco, mas ela mostra também que ao longo do tempo, né, os direitos humanos que nunca passaram aí pela cabeça das pessoas no primeiro momento em termos de normatividade, se tornou uma normatividade, depois interna, depois se violou menos, mesmo sendo prevista internamente, não era observada, né, com o acontecimento das guerras mundiais, se chegou à necessidade de criar um diploma internacional ou normas internacionais vinculantes aos estados, e para que nós conseguíssemos ter isso de forma institucionalizada e minimamente vinculante, nós precisaríamos criar órgãos. E o resultado foi a ONU e foi a OEA para nós aqui. Né? Tem alguns outros sistemas regionais, certo? E esse é o movimento. E esse não é um movimento que foi dado simplesmente, ele é fruto de várias conquistas. Né? E aí, aqui até me reportando a Fábio Conde Comparato, ele aponta, né, pelo menos 7 fases disso. Né? Eu tenho elas em tela para vocês, tá? Não analiso cada uma delas, mas só para vocês entenderem. Então, começa lá num certo momento em que os direitos humanos passam a ser pensados, em que as normas protetoras das pessoas começam a surgir. Aí nós temos o Reino de Davi, a República Ateniense, a República Romana, que remontam aí períodos em que nós pensamos direitos humanos, né, vinculados à normatividade do Estado. Então, Reino de Davi muito vinculado à ideia da Igreja Católica, que estava ainda em ascensão. Atenas, né, muito focado na ideia de um Estado, de uma estrutura estatal democrática, né, República Romana também com a criação
né, de direitos para o cidadão, embora nem todos tivessem ali o atributo da cidadania. Aí na Baixa Idade Média, né, que vem o quê? Vem justamente no período da derrocada, né, dos governos ali, ou melhor dizendo, dos feudos, né, com a formação dos estados, e isso começa a mostrar muito a preocupação de normas para reger as relações entre as pessoas. Depois, e também até para impor aqui, né, limitações aos regimes absolutistas que surgiram. É só você pensar que é desta época que nós temos Magna Carta, por exemplo, né, 1215, em que você foi lá impor, né, ao rei João Sem Terra, na Inglaterra, limitações, não permitindo, né, a ele, por exemplo, a prisão, né, de forma arbitrária, a alta taxatividade por meio dos impostos, de modo que isso se tornasse um confisco de propriedades. Ou seja, você começa a preservar alguns bens juridicamente relevantes aqui para as pessoas, depois tidos futuramente, à época ainda não, como direitos de dignidade, direitos de proteção, direitos muito importantes, né, de uma base mínima de formação de uma pessoa, como é a questão da propriedade, da sua liberdade de ir e vir, da sua liberdade de expressão, né? É decorrente desta época, né, o próprio movimento do habeas corpus, né, como um direito garantia para proteger essa liberdade. Então, é nessa época que a gente vai falar, inclusive, na primeira dimensão dos direitos humanos. Aí depois nós temos a fase do reconhecimento dos direitos humanos e segunda dimensão, que dirão os direitos humanos, sociais, econômicos e culturais. Muito relevante, tá? Muito relevante mesmo. Que remonta a ideia da Revolução Industrial, quando você tem ali, né, movimentos de forma exacerbada do capitalismo crescente, e aí, né, vem as teses, né, de você impor limites à exploração pelo capital, né, o movimento socialista dessa época, né, eu não entro muito na ideia de você pensar um Estado sendo regido por um ou outro sistemas, mas para mostrar que é nessa época que começam os movimentos de greve, as buscas pelos direitos, né, trabalhistas, limitações de jornada, garantias de segurança e saúde no trabalho, né, e tem como grandes expoentes desta época tanto a Constituição do México de 17 como a Constituição alemã de Weimar, né, de 1919, que marcam inclusive os primeiros movimentos constitucionais de proteção a direitos de segunda dimensão, em que se demanda do Estado não só uma postura abstencionista, mas agora uma postura prestacional, tá? Eu estou, de certo modo, já até linkando com dimensões, daí quando eu chegar em dimensões eu posso acelerar, tá? Aí vem, né, a independência dos Estados Unidos e também a Revolução Francesa, e aí cada vez mais a necessidade de se prescrever constitucionalmente esses direitos, impor abstenções, exigir uma prestação do Estado se revela cada vez mais forte. Nós temos aí no século, né, depois o século XVII, com a formação dos estados cada vez mais pungente essa noção. E aí vem a primeira fase de internacionalização. Essa primeira fase de internacionalização, ela vem com a OIT, com o direito humanitário, e ela acaba sendo rompida, né? Ou esse movimento acaba sendo paralisado, né, justamente com a deflagração da Primeira Guerra Mundial. Então é uma primeira fase, a gente fala assim, a fase que não deu certo. Aí deflagra a Primeira Guerra, daí depois nós temos a Segunda Guerra Mundial, e só depois da Segunda Guerra Mundial é que se fala na efetiva internacionalização dos direitos humanos em 1945, tá? Que é no pós-Segunda Guerra Mundial, certo? Veja, é muito importante você entender que nós temos alguns movimentos importantes pré-internacionalização, e aí eu já até mudo a tela aqui para a gente falar um pouquinho sobre direito humanitário. Direito humanitário aqui na PC São Paulo ganha certo destaque, tá, pessoal? Por quê? Primeiro, por conta do cenário atual. Nós estamos com duas grandes guerras, né? Você vê, nós temos a questão de Israel-Hamas, nós temos a questão da Ucrânia-Rússia. Tem toda a tensão que envolve agora ainda a Venezuela com a Guiana, né? Tem também a questão da China com Taiwan, ou seja, um momento em que a deflagração de guerra aconteceu e podem acontecer outras, né? E aí o direito humanitário ele surge justamente como o direito que protege as pessoas envolvidas em zonas de conflitos armados. Não só, né, o prisioneiro de guerra, não só o soldado ferido, não só, né, as pessoas que estão lutando, mas também a população civil que está envolvida em conflitos armados, né? Tanto é que o direito humanitário tem como instituição
que não está vinculada à ONU, que não está vinculada à OEA, mas que é a Cruz Vermelha, bastante relevante, anterior a ela, inclusive. E também, né, vindo ali, né, vindo acompanhada do quê? Vindo acompanhada das convenções de Genebra. São 4 convenções de Genebra. Então, veja, nós temos convenção para falar dos militares feridos e doentes, também, né, estendendo isso primeiro para os militares, né, que estavam ali no exército, também a galera naval, depois os prisioneiros de guerra e depois a proteção dos civis. Então, primeira, segunda, terceira e quarta convenções de Genebra. Mas além das convenções de Genebra, tem 2 destaques importantes, a Liga das Nações e a OIT. Tá? A Liga das Nações, ela envolve um movimento pós-Primeira Guerra Mundial. Ela foi importante porque, primeiro, ela faz parte da primeira fase da internacionalização dos direitos humanos, aquela que deu errado, como eu disse a vocês. Mas ela é muito importante até para, de certo modo, eu lendo uma outra doutrina um tempo atrás, ela destaca muito a importância que ela teve para a sedimentação dos direitos humanos em segunda dimensão. Porque foi muito contundente as ações do Tratado de Versalhes, né, em face da Alemanha, à época, para que a própria Alemanha, né, enfim, ela, perdedora de guerra, disciplinasse alguns direitos, e foi a essa época que ela incorporou os direitos sociais, econômicos e culturais para dentro do texto constitucional. Então ela tem essa relevância, né, ainda que indireta, mas ela tem esse papel importante, com a pressão sobre a Alemanha por conta do Tratado de Versalhes. Né? Mas como eu disse, não deu certo, foi esse movimento. Veja, entre os grandes problemas da Liga das Nações, o fato dela ter reunido apenas vencedores. Né? Então ela reuniu vencedores cujo objetivo era disciplinar a paz, ainda que tivesse que fazer guerra contra os seus inimigos. E aí já estavam muito bem marcados os inimigos. Tanto é que esse é um dos grandes motivos que levou à deflagração da Segunda Grande Guerra Mundial. E a OIT, né? A OIT hoje é um braço dentro da ONU, ela foi incorporada, mas ela surge antes da ONU, e ela vem muito daquele movimento intenso que nós tivemos lá na Revolução Industrial, né, de exploração pelo capital e depois as limitações sendo trazidas. E ela vem como, né, a Organização Internacional do Trabalho, ela tem uma porrada de convenções, e essas convenções tratam de disciplinar e impor limites à atuação por parte do trabalho, certo? Do exploração pelo trabalho, tá? Então, são movimentos relevantes aqui, tá? Mas veja, vem a Segunda Guerra, ela rompe esse movimento, porém, as atrocidades da Segunda Guerra são de tamanha monta que elas causam uma sensibilização significativa. Né? E aí a sociedade internacional fala, não, precisamos criar uma instituição acima dos Estados. Né? E aí, vamos lá, entra aquela noção de soberania. Poxa, mas nós estamos, de certo modo, violando a soberania? Não. Nós estamos respeitando a soberania. Isso tem que ficar bem claro. Por quê? Quando eu falo que estamos respeitando, essa ideia decorre do momento em que o país, soberanamente, decide se vincular a uma organização, então decide se vincular à ONU, decide se vincular à OEA, em respeito aqui a princípios e ideais superiores. É um ato de soberania. O Brasil fazer parte da ONU, o Brasil assinar o Pacto, né, de São José da Costa Rica, fazendo depois parte da OEA, é ato de soberania, certo? E aí nós temos a efetiva internacionalização dos direitos humanos, que é a que nós observamos até hoje. Tá? É a que nós observamos até hoje. Então, esse é o movimento que nós temos aí, e naturalmente uma teia de sistemas, né? Um sistema global seguido por sistemas regionais. E também vale a pena, né, você ter na tua mente o seguinte, por exemplo, né, embora eu coloque esses sistemas, e aí já aproveito porque eu tenho que contextualizar isso muito olhando para a prova da APC São Paulo, né, tem aqui o TPI, e eu vou colocar aqui também a Cruz Vermelha. Coloco os dois. Primeiro, eu coloco a Cruz Vermelha por conta do momento que nós estamos. Por quê? Por conta das guerras. E o TPI porque ele é colocado em edital e ele é muito explorado, já foi muito explorado, né? O Estatuto de Roma já foi muito explorado em provas anteriores. E o interessante é o seguinte, isso aqui tem que ficar claro para você, porque naturalmente você faz essa associação aqui, ó. E essa associação está errada. Não posso dizer que o TPI está vinculado à ONU. Não posso dizer que a Cruz Vermelha está vinculada à ONU. São organismos que são globais, que não têm a mesma dimensão da ONU, mas que tratam de temas específicos. Olha que interessante.
Quando eu olho aqui a proteção dos direitos humanos no sistema da ONU, e vale para os sistemas regionais, eu falo de proteções de ordem civil. Podemos trazer repercussões penais internas? Sim, mas por iniciativa do Estado. Tá? Então, se você olha, por exemplo, para o que aconteceu com o caso Maria da Penha, tá? Havia ali uma violação a um direito humano que tinha naturalmente repercussões sobre direitos jurídicos, direitos bem jurídicos tutelados pelo direito penal. Afinal de contas, ela ficou paraplégica ou tetraplégica, agora eu não lembro, em razão das agressões que sofrera do seu esposo. Mas veja, era uma pessoa ali natural, né? Era uma pessoa privada, não uma pessoa vinculada a poder estatal que praticara aquilo. O Estado tinha responsabilidade? Tinha, tanto é que o Brasil sofreu, por parte das recomendações que foram provenientes da Comissão Interamericana, o Brasil sofreu uma série de consequências. Indenizou a vítima, ficou compelido a investigar o caso e aí deu andamento ao processo penal contra o agressor, né? Criou a Maria da Penha. Mas veja, não decorre disso uma sanção direta penal contra os agentes estatais que foram omissos, né? Confesso que não sei, mas talvez até tenha tido algum tipo de responsabilidade penal contra os agentes estatais, mas por iniciativa puramente interna. Tá? O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: o sistema da ONU e o sistema da OEA são sistemas que estão voltados para a proteção civil ou não penal. Tá? O TPI, ele não está vinculado à ONU e ele trata do que? Da responsabilização de agentes estatais ou pessoas que estejam agindo em nome do Estado e que violem bens jurídicos tutelados pelo direito penal, né, de natureza bastante grave. Eu vou voltar, mas está lá crime de guerra, crime de genocídio, crime contra a humanidade. Certo? Então veja, essa é a ideia. Hoje a ONU, né, e o TPI, o Tribunal Penal Internacional, eles flertam. Tem toda uma estratégia de cooperação. Tá? Mas cada um cuida, né, de esferas distintas de proteção, né, de direitos, de dignidade, portanto, de direitos humanos. A mesma coisa a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha, ela parte de um estado de exceção. Veja, a Cruz Vermelha, em certa medida, ela diz muito sobre a universalização dos direitos humanos. Por quê? Porque, assim, não interessa quem, não interessa onde você estiver. Né? Direitos mínimos para o soldado, para o prisioneiro de guerra, para a população civil, devem ser assegurados. Não me interessa se na Ucrânia, né, ou se lá no Estado palestino, há violação, né, eles aderiram, o Hamas, o Estado palestino, enfim, o Hamas não é nem reconhecido internacionalmente como Estado, mas se esses países que estão conflitando, eles fazem parte da ONU ou dos seus sistemas respectivamente regionais. O que interessa é as pessoas que estão lá, elas merecem proteção por estarem envolvidas em zonas de conflitos armados, certo? Essa é a tônica da Cruz Vermelha. Ela está vinculada à estrutura? Não está, nem a ONU, nem a OEA para nós aqui, tá? Mas ela atua em cooperação com esses organismos na proteção de direitos de dignidade, tá? Isso tem que ficar claro. Acho que é bem interessante, isso é algo que pode ser explorado na sua prova, tá? Seguindo na temática, e aqui eu entro na parte das dimensões, eu já até passei, né, pela primeira dimensão, que eu vou agilizar aqui, segunda dimensão, que eu já basicamente pulo com vocês. O que é interessante você notar? Nós falamos numa terceira dimensão dos direitos humanos. Essa terceira dimensão dos direitos humanos envolve direitos difusos e coletivos, então, estou falando do direito ambiental, do direito do consumidor, do direito à proteção ao patrimônio público, certo? Ou seja, são direitos que pertinham uma responsabilidade de toda a comunidade, porque assim, primeira dimensão, Estado não haja, abstenção. Segunda dimensão, Estado haja, prestacional. Terceira dimensão, todos estamos vinculados à proteção da dignidade. Então, uma empresa poluente, né, Samarco, Mariana, né, ela responde por violar esses direitos de terceira dimensão. Entende? Tá? Essa é a ideia por trás. Importante notar que eu só vou falar de terceira dimensão dos direitos humanos mais recentemente. Né? Tanto é que a DUDH, ela vai se formar aqui como uma espécie de marco. Ela fala de direitos de fraternidade. Não é ela que vem disciplinar isso, mas ela abre espaço para convenções. Veja, é só você pensar mais recentemente, nós tivemos diversas convenções voltadas para a proteção de direitos de natureza ambiental, cada vez mais, né, por conta de temáticas e discussões sobre aquecimento global.
Aí nós temos a disciplina desses direitos só mais recentemente, tá? Então, primeira dimensão, segunda dimensão, terceira, e aí só para deixar bem claro, até porque o próprio André de Carvalho Ramos trata disso, Paulo Bonavides, fortíssimo no Brasil, já foi, né, falecido, mas tratou desse tema com muito entusiasmo, quarta e quinta dimensões, né? Democracia, informação e pluralismo na quarta dimensão, e o direito, né, à identidade individual, patrimônio genético, proteção contra técnicas de clonagem e a paz na quinta dimensões, tá? Trago rapidamente aqui algumas telas. Veja, quando eu falo de primeira dimensão, direitos civis e políticos. Tá? Isso aqui é o elementar. Direitos sociais, econômicos e culturais, quando eu falo de segunda dimensão. E direitos, né, direitos difusos e coletivos, quando eu falo em terceira, tá? Veja, se eu for pensar numa associação ao lema da Revolução Francesa, liberdade, a igualdade, no seu sentido aqui material, e a fraternidade. Veja que se fala em fraternidade lá, mas esse conceito volta a ser explorado para ser marco histórico só na DUDH, não na Revolução Francesa. Tá? Aqui temos embaixo marcos históricos, marcos jurídicos e alguns exemplos para, né, ficar um pouquinho mais claro. Nessa outra tela, eu trago até uma distinção de Bobbio com Paulo Bonavides, né? Porque Paulo Bonavides trata de manipulação do patrimônio genético aqui. Tá? Desculpa, Bobbio, né? Ao passo que Paulo Bonavides tem uma estrutura um pouco mais ampla, coloca democracia, bioética, pluralismo político relacionado, né, à quarta dimensão e deixa a paz para a quinta dimensão, tá? Perfeito? Então, só para posicionar isso. Lembrando, né, que eu até trouxe isso hoje, né, Augusto Cansado Trindade, ele é bastante ferrenho, né, trouxe aí na sua obra, né, ele faz severas críticas a essa classificação, que ela vem lá, esqueci aqui o nome do doutrinador, mas ele, de um doutrinador iugoslavo, ele pela primeira vez falou em dimensões, em gerações, na verdade, hoje a tese é mais por dimensões. Por quê? Porque no final do dia, né, são visões em compartimentos, né, compartimentabilizado aqui, né, uma ideia segmentada, quando na verdade, quando eu olho para os direitos humanos, uma das características é a interdependência, a indivisibilidade, são interrelacionados, então tem algumas críticas aí que se possa fazer. Mas didaticamente é perfeito. E perfeito não só para você entender, mas, poxa, para você ter uma visão, né? Para você ter uma visão de como evoluiu, né? Uma das características dos direitos humanos, e veja, eu passei bastante tempo falando dessa parte histórica, porque ela é absolutamente relevante para fazer prova, para você entender essa evolução. Certo? Esse caráter histórico dos direitos humanos. Tudo isso pode ser muito explorado na prova da PC São Paulo. Muito, muito mesmo, tá? Então, por isso que estamos aqui trabalhando esses temas. Ok? Legal. Veja, 40 minutos aqui da nossa Hora da Verdade, né? Eu tenho ainda mais uns 40 minutos para a gente seguir. Do planejamento, para quem está acompanhando com os slides, nós passamos por um terço. É que essa parte aqui eu gasto mais saliva, tá? Por quê? Porque eu preciso falar. Eu preciso construir, né? Ou melhor, reconstruir o que você já estudou, né, na sua cabeça aqui de forma um pouco mais singela agora, né? Na medida em que a prova se aproxima, o conteúdo cada vez mais, ele vem mais formatado, né? Então é basicamente isso, né? Nós temos que escrever fácil sobre um tema complexo, para que você tenha boas linhas e você aproveite da experiência de estudo que fizer aí ao longo dos meses anteriores para poder chegar à resolução das questões. E lembre-se, uma prova objetiva, né, você pode até não saber o conteúdo, e eu acho que isso diz muito sobre quem vai ter sucesso nessa prova, tá? Pode ser que você não saiba o conteúdo precisamente, mas você vai olhar para a alternativa e dizer, pô, cara, isso aqui não tá legal. Esse teu feeling, ele vai ser determinante para você acertar, mesmo não sabendo, mas mesmo não tendo clareza do conteúdo, domínio total da matéria, ou decorado, se você quiser, tá? Mas você vai olhar para aquilo e dizer, cara, acho que isso aqui tá errado. E esse teu feeling ele vai ser importante, tá? Muito importante. Por isso que a construção de boas bases nessa parte histórica,
a intenção por trás dos direitos humanos, as grandes premissas, elas serão muito importantes para você poder performar bem em prova. Tá bom? Bora. DUDH. Veja, eu espero cobrança sobre a DUDH numa das questões, acho que isso é bem provável, só que é uma cobrança fácil, tá? 30 artigos você já leu, se você não leu, né? Meu Deus, que mundo você está, porque a prova deve explorar a Declaração Universal. A Declaração Universal é o principal diploma dos direitos humanos hoje, mas eu vou trazer aqui alguns conceitos, revisar alguns pontos e trazer talvez algumas coisas não muito elementares, tá? Primeiro, principal documento do sistema global, não tenha dúvida, né? Não precisaria nem ter colocado isso, mas você tem que saber. Segundo, consagra direitos de primeira e segunda dimensão. Primeiro, do artigo 1º ao 21, direitos de primeira dimensão. Do 22 ao 30, segunda dimensão. E aí, aquela ideia, né? Que você vai perceber lá do preâmbulo, né? Ela vai constituir marco para a terceira dimensão. E você percebe isso da leitura do próprio preâmbulo da DUDH. É lá no preâmbulo da DUDH que você vai ver o quê? Você vai ver falar sobre fraternidade, sobre direitos, né, de coletividades, então isso fica bem claro lá. Perfeito? É marco. Veja, uma coisa é disciplinar, primeira e segunda dimensões. Outra coisa é ter marco para, né, de certo modo, provocar a comunidade internacional para que isso tenha uma evolução posterior. Aí um ponto que eu preciso de muito cuidado de vocês, tá? Por quê? Porque a DUDH não é tratado. A DUDH, formalmente, ela não tem caráter vinculativo. Ela é o quê? Ela é uma declaração. Tanto é que ela tem 30 artigos e ela declara direitos nesses 30 artigos. Não há mecanismos de fiscalização, como, por exemplo, se chega e percebe nos demais tratados internacionais. Então, ela não tem esse caráter vinculativo. Ela é, na sua origem, uma soft law. Tal como e tem no seu material aí que você estudar, e tem no teu conteúdo de prova, né, as regras mínimas para o tratamento de presos da ONU. É uma soft law. É uma enunciação daquilo que os Estados devem, por compromisso, observar. A diferença de uma soft law para um tratado internacional é que o tratado internacional se descumprido e caso o país tenha aderido aos mecanismos de fiscalização que demandem a adesão, ele sofre consequências. Ainda que, né, possam, às vezes, só ser o poder do rechaço, né, o power of embarrassment, né, que vai levar você a uma situação de vergonha perante a comunidade internacional, mas existem. Né? Eu brinco, né? O grande problema, qualquer de Aquiles dos direitos humanos é justamente a sua eficácia, a sua aplicação prática. Né? Por quê? Porque os estados, eles são soberanos, eles se protegem. Né? E aí tem governos e governos. Nós temos um governo que possa ter aderido, o governo subsequente não respeitar. E aí não tem como, né, a comissão, um comitê, trazer uma consequência muito clara assim, para o país. Né? Então, se ele não tiver essa postura, né, de entender que os seus agentes cometem equívocos, de responsabilizá-los, de buscar sempre preservar os direitos humanos em prol de um bem maior da comunidade internacional, né, você vai enfrentar problemas. Tá? Mas na declaração, não, eu anuncio, tem 1 a 30 artigos. Do 1 ao 30º, nós temos o quê? Do 1º ao 30º artigos, enunciação de direitos. Tá? Porém, embora nós tenhamos essa aprovação como uma resolução e, portanto, não é um tratado internacional, né? Hoje se discute o caráter vinculativo aqui da DUDH em razão do quê? Em razão do seu costume internacional. Ela se tornou uma norma costumeira, uma norma cujo uso e costume ao longo de anos, de forma reiterada pelos países, fez tornar-se uma norma vinculativa, certo? Uma norma que possa, dentro da estrutura do sistema, trazer consequências, tá? É muito retórico. Por quê? Porque no final do dia, eu posso pensar e devo pensar, né, na ideia de Carta Internacional de Direitos. Deixa eu colocar isso aqui para você aqui no cantinho. O que vai ter? Você vai ter a DUDH. A DUDH faz desenvolver o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e depois o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Por quê? Quando eu olho
para a DUDH, eu vou ter primeira e vou ter segunda dimensões. No PIDCP, eu vou ter primeira dimensão. No PIDSEC, eu vou ter segunda dimensão. Nós temos basicamente, né, para o PIDCP e para o PIDSEC, o quê? Uma retomada dos dispositivos da declaração e uma construção vinculante. Por quê? Porque embora venha aqui como pactos, né, e pacto é uma terminologia até para nós aqui sinônima de tratado internacional, os pactos aqui eles têm vinculação, eles têm mecanismos de fiscalização. Então, assim, o que isso significa? Significa dizer que esses dois documentos aqui, eles englobam a Declaração Universal. A Declaração Universal, ela tem um romance por trás. Ela tem toda uma construção histórica, política muito importante. Mas na prática, isso aqui já traz o efeito vinculante, tá? Certo? Mas é importante que a gente construa essa noção da vinculação da DUDH como algo que decorre, né, que a gente pode falar aqui, pode colocar aqui que vai decorrer dos usos e dos costumes. Por exemplo, pega o artigo 5º constitucional. As constituições reproduzem como a nossa muito dos dispositivos que estão na DUDH dentro do seu respectivo texto. Isso marca o uso e costume desses documentos, se espraiando com normas que vinculam internamente, as suas principais normas vinculam internamente todos os estados. Nós temos decisões no âmbito da Corte Internacional de Justiça que são fundamentadas na DUDH. Então, o fato de terem cortes que se utilizam do texto da declaração dá a ela o tom de normatividade. Então, assim, é uma norma jurídica, né? Ela tem efeito jurídico, mas não vinculativa na sua forma, mas pelo uso e costume vinculativa, certo? Isso tem que ficar claro para vocês, tá? Beleza. Aí, o preâmbulo, né? Nós temos aí depois o preâmbulo, né, sendo enunciativo, né, da necessidade de normas vinculativas, então mostrando isso, de modo que isso acontece, saem esses dois pactos aqui que eu acabei trazendo para vocês, e juntos, esses três formam o que nós vamos chamar de Carta Internacional de Direitos. Certo? Pode aparecer na tua prova como Carta Internacional de Direitos ou como Bill of Rights, certo? Por quê? Porque a declaração ela vem e declara esses artigos e diz, olha, a comunidade internacional vai construir esses artigos numa Carta Internacional de Direitos e ela se apresenta e se representa por esses três documentos. Né? Perfeito? Ótimo. Aí alguns destaques rápidos, né? Veja, vedação à tortura e à escravidão são tidos como direitos humanos absolutos. Isso é importante dizer, eu sei que tem a teoria da bomba relógio, né? Você diz, eu vou torturar o cara se o cara é o único que sabe a senha para desativar uma bomba relógio que vai matar milhares de pessoas. Posso torturar? Pô, como que você vai dizer não torture? Né? Mas, velho, não tem espaço para permitir a tortura. Tá? E até porque é o seguinte, né? Uma coisa é olhar para bomba relógio, outra coisa é você chegar a um limite. Esse é o grande problema. Tá? Se eu posso torturar pela bomba, será que eu posso torturar para salvar uma família? Posso torturar para quê? E aí, na medida em que você não tem um critério objetivo, você acaba permitindo a tortura. Tá? Então, assim, a doutrina constrói o argumento de que mesmo em situações em que você estaria diante, né, de uma situação absolutamente extrema, como essa da bomba relógio, você não poderia torturar. Você deveria encontrar outros meios e recursos para que você possa suplantar aquele problema. Claro, felizmente eu trato disso em teoria. Como que seria na prática. Né? Tanto é que tem países que torturam. Tá? Mas veja, você tem que cuidar muito numa defesa de tese, né, vinculada aos direitos humanos, tem que cuidar muito para saber usar esses argumentos todos. Tá? Garantias processuais, nós temos várias que são, né, trazidas ali, algumas importantes, quando eu olho aqui principalmente para uma atuação de agente público penal. Né? Então, devido processo legal, questão da vedação da prisão, detenção, o exílio arbitrários, igualdade de tratamento no processo, imparcialidade do julgador, publicidade dos atos processuais, presunção de inocência, princípio da irretroatividade da lei penal benéfica. Tá? Então, isso vem tudo lá. Né? A questão do asilo, né? Vejam, o asilo ele não pode, o asilo é o quê? Proteção contra a perseguição ilegítima. Tá? E aqui não só política, mas também por questões raciais, por questões de nacionalidade, por sexo, né? quaisquer
tipos de perseguição tidas como ilegítimas podem estar dentro, né, deste contexto de proteção aqui, tá? E não pode ser invocado para quê? Para a prática de crime comum ou ato atentatório aos princípios e propósitos das Nações Unidas. Veja, vem um argentino, mata alguém lá na Argentina, agora com o negócio da eleição do Milei, e aí foge para o Brasil e quer guarir daqui. Poxa, mas ele matou alguém, praticou um homicídio lá. Né? Ele está sendo perseguido ilegitimamente lá? Claro que não. Vai ter direito a asilo no Brasil? Não. Tá? Não. É isso. Então isso tem que ficar atento. Né? Mesma coisa se ele praticar um ato que viole princípios, os propósitos ou os princípios das Nações Unidas, tá? Beleza. Aí sobre educação também na DH, isso aqui eu trago, decorebinha, tá? Mas é o tipo de decorebinha que eu venho aqui agora e coloco na tua cabeça, cai lá na hora da prova, você acerta, tá? Por quê? Quando nós falamos sobre direito à educação na DUDH, ela tem uma segmentação em grau elementar, fundamental, técnico profissional e superior. Veja, é muito diferente do que você está habituado dentro do nosso ECA e nem do ECA, né? Da LDB. Porque o direito da criança e do adolescente no estatuto, ele vai dizer o seguinte, que nós temos ensino fundamental, que ele é obrigatório e gratuito, nós temos ensino médio, que ele deve ser de progressiva obrigatoriedade e gratuidade, e ponto. Né? A LDB já mudou isso, né? Porque o ECA é de 90, a LDB é de 96. Né? E aí nós temos na LDB uma estrutura diferente, educação infantil 0 a 5 anos, o ensino fundamental, que se inicia aos 5, tem duração de 9 anos, e o ensino médio, que tem duração de 3 anos. E todos eles são obrigatórios e gratuitos. Tá? Então, se eu for olhar para a nossa temática atual, elementar e fundamental aqui seriam o quê? Obrigatórios e gratuitos. E vem desde o ensino infantil até passando pelo fundamental até o médio. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque o examinador vai cobrar do UDH na literalidade. E aí você vai lembrar do que você sabe, a tua experiência escolar, se você não for tão velho, porque né, isso mudou faz pouco tempo. Não tão pouco tempo, né? Mas, enfim, né? Eu peguei essa mudança, eu confesso para você, claro, naturalmente, eu fiz o meu ensino médio depois de 1996, mas enfim, né, o que é importante? Se entender que mudou. Né? E a dicção atual da LDB não tem nada a ver com a dicção que você tem lá na DUDH, mas é cobrada da DUDH, então você pode confundir. Tá? Por quê? Porque a DUDH vai dizer, olha, é gratuito para os dois, tanto elementar quanto fundamental, mas a obrigatoriedade é só no elementar. E isso, de certa modo, até vem muito alinhado com o que dizia o ECA, que não se aplica mais. O ECA falava de progressiva, né? De progressiva obrigatoriedade e gratuidade. Não é assim, tá? Aí, o ensino técnico profissional tem que ser acessível a todos e o grau superior acessível a todos baseado no mérito. Aqui sim, isso aqui combina muito com o que nós temos hoje, tanto um quanto o outro. Você não pode restringir, só que você vai ter que passar por processo pré-vestibular, porque você não consegue prover todas as vagas. Tá bom? Beleza? Show de bola, tá? Ó, vou agora tratar de um assunto bem pontual. A pena de morte, ela é vedada no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, tá? Porém, ela é admitida excepcionalmente. Tá? Ela vem com algum grau de admissão, certo? No seu texto original. Só que o segundo protocolo facultativo, que é uma espécie de emenda ao PIDCP, ele mantém a tônica da vedação e, em relação às restrições, ele é ainda mais afunilado, né? Assim, vamos lá, só se pensar. Posso usar a pena de morte em qualquer circunstância. Seria mais ou menos todos esses casos aqui. A partir do momento que eu tenho o PIDCP, eu reduzo para isso. A partir do momento que eu olho para o segundo protocolo facultativo, eu reduzo para praticamente a zero. Com raras situações em que eu posso aplicar a pena de morte. E essas raras situações em que eu posso aplicar a pena de morte está coadunando, inclusive, com o que se hoje tem dentro do nosso texto constitucional. Por isso que eu trouxe. Então, veja só. Pena de morte, vedado. Tá? Mas admitida excepcionalmente no texto do PIDCP para crimes mais graves e conforme a legislação vigente. Ou seja, você diz, só para crimes mais graves. Mas veja que crimes mais graves é uma expressão muito ampla. Mas é afunilado, não é para qualquer crime. Aí quando vem o segundo protocolo facultativo, ou seja, se o Estado já adota, pode continuar adotando, em tempo de guerra, para condenações penais de natureza militar, de gravidade extrema. Você concorda que é ainda mais afunilado? Pois é. Então, é a tônica atual. Tá? O Brasil está consentâneo e o Brasil fez a adesão a esse protocolo. E esse protocolo dizia, só os países que no ato da adesão fizerem reserva poderão aplicar para essas situações aqui. E o Brasil fez reserva para adotar. Então, nós temos a possibilidade de prisão de pena de morte, sim, temos
né, nesses casos aqui. Tá bom? Beleza? Show? Ótimo. Avançando, né? Aí eu chego na convenção que trata ali da prevenção e repressão do genocídio, tá? Por que, pessoal, que eu trouxe? Primeiro, por conta do TPI, tá? Que eu vou falar daqui a pouco. Vamos falar, passar um tempo aí, nós temos aí cerca de meia hora para poder encerrar o nosso bate-papo, vou falar sobre o TPI. E porque essa norma ela é tida como norma jus cogens, tá? Isso é um ponto interessante. Quando eu digo que é uma norma jus cogens, a construção que se tem é que essa norma ela seria aplicável mesmo ao país ali, ao Estado, que não fosse adepto à ONU. Porque essa é uma convenção do sistema da ONU. Quando eu olho para uma norma jus cogens, eu olho para uma norma que protege direitos que devem ser assegurados a todas as pessoas pela sua simples existência. De certo modo, estaria conectado com a ideia do direito natural, que é aquele direito que ele é pré-existente e anterior à própria noção de Estado, ou ele é apesar de Estado, se eu for olhar para uma visão contemporânea. Por isso, jus cogens. Interessa se o país é membro da ONU? Não. Interessa se o cara nacional está em determinado país? Não. Deve ser assegurado. Certo? Tá. Processo, entretanto, né, de produção dessa norma remonta lá a 48, logo após a Segunda Guerra Mundial, e nós temos promulgado dentro do nosso ordenamento já em 52. Norma supralegal hoje em nosso sistema. Tá? Então, só para você ter ideia aqui. Tá? Ela vem como uma decorrência do próprio Tribunal de Nuremberg, de 45. É claro que ao longo do tempo o Tribunal Penal Internacional veio aprimorar isso tudo. Né? Isso é muito interessante. Então nós temos lá o Tribunal de Nuremberg em 45, depois tem o Tribunal de Tóquio em 46, você sabe que são muito importantes, né? E aí volta-se a ideia de, né, de proteção desses crimes gravíssimos aí, no caso aqui genocídio, tá? Então, só para você ter ideia de como que evoluímos aí, certo? O que é importante você ter também, né? Veja só, primeiro, se entende que o genocídio é um crime contra a humanidade e contra a ordem internacional, né, tem como objetivo esses crimes eliminar a diversidade e pluralidade humanas. E o genocídio ele pode ser físico, que é o mais facilmente compreensível por nós, mas ele pode ser biológico, mediante uma esterilização, ou até mesmo cultural. Né? Quando você vai lá destruindo a cultura de um país, eliminando traços importantes, como a língua, monumentos, a história, a sua própria ciência. Tá? Importante. Legal? Bom demais, né? Aí temos, pessoal, veja só, os conceitos, né? Então, o que você vai considerar por genocídio? Aqui é o texto legislado mesmo, tá? Entende-se por genocídio qualquer dos seguintes atos cometidos com... Veja, a questão do dolo aqui é muito importante. A intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial, religioso, por meio de assassinato, grave integridade física, submissão intencional a condições que levem à sua destruição, impedir o nascimento, a esterilização, transferência forçada, enfim. Né? Essas sanções são aplicadas, né, para servidores ou pessoas que estejam relacionadas ao governo direto ou indiretamente. Não são considerados crimes políticos para fins de extradição, então, que impediriam a extradição. Tá? E controvérsias envolvendo a interpretação, aplicação e execução dessa convenção são resolvidas no âmbito da Corte Internacional de Justiça. Veja, aqui interessante, eu não olho para a sanção penal, eu olho para sanções cíveis, ao Estado que foi adepto, ou ao Estado que, de certo modo, admitiu, ou o Estado que suportou, que foi âncora para esses crimes. Tá? Então, isso tem que ficar bem atento. Tá? Então, cara, praticou o genocídio, conluiu, incitou, certo? Tentou, né, ou foi cúmplice. Então, todas essas condutas podem gerar a responsabilização estatal. É de ordem civil, tá? Ordem civil. Tanto é que eu estou olhando para a Corte Internacional. E aí eu já entro, né, na sequência para o ponto, talvez um dos mais importantes aí da nossa aula, né, que vai ser o nosso último ponto que eu reservei aqui, os minutos finais, para falar do Estatuto de Roma. Tá? Veja, pessoal, alguns conceitos para a tua prova de domingo tem que estar muito bem claros aqui. Tá? Muito claros. Primeiro, né, não é um órgão da ONU. Tá? Não é um órgão da ONU. Mas tem relação com as Nações Unidas. Tá? Tem relações de cooperação. Então, muitas das informações que são obtidas nas Nações Unidas, quando envolvem prática de crimes,
né, que envolvam os temas aqui tratados, ou seja, a gente vai, né, vai analisar daqui a pouco, mas falar crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e crime de agressão. Lembrando que o crime de agressão ele não tem uma tipificação ainda até hoje, tá? Mas enfim, tá lá. Aí o que você tem que lembrar? Tem que lembrar, né, que o Estatuto de Roma, né, o Brasil, ele foi muito importante nesse processo, não só por trazer a ideia de defender um Tribunal Penal Internacional dentro do seu texto constitucional, aderir constitucionalmente ao TPI, então nós temos tudo isso, né? Se você for, acho que até trouxe no final dos slides aqui, eu vou mostrar isso para vocês, tá? Na verdade, vou até mostrar agora, que daí já fica bem contextualizado, eu não preciso mostrar o final, né? Nós estamos, tá aqui, ó. Tá? Então, o Brasil propugna pela formação de um Tribunal Penal Internacional, né? O Brasil se submete à jurisdição do TPI, então a gente constitucionalmente já veio e trouxe essa realidade. Tá? Então, o Brasil foi muito importante nisso. Tá? Mas é importante que você entenda aqui que a atuação do TPI ela é complementar. E aí é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês. Tá? Por que ela é complementar? Porque ela não vai excluir a jurisdição do Estado. Pelo contrário, o Estado manterá a responsabilidade primária para apurar, para a persecução penal pelos crimes que são aqui tratados. Tá. Além disso, né, veja, o tratado ele estabelece uma norma que ela vai sair do centro, certo, da jurisdição comum, que é aquela jurisdição ordinária do Estado, para aplicação na sua jurisdição internacional. Tá? É um movimento em que você sai do centro do Estado para a ordem internacional. Tá? Então, eu vou colocar aqui, Estado para a comunidade internacional. Isso é dito como movimento ou natureza centrífuga, né, aqui do TPI. Tá? Então, isso pode aparecer em prova, certo? Ou seja, está relacionado à ideia de complementariedade. Eu espero que o Estado haja, se o Estado não agir, eu espraio isso, eu expurro isso para a comunidade internacional. Tá bom? Beleza. É um órgão independente, né, de ingerências externas, então ele é um organismo internacional. Né? Eu gosto muito da comparação com a Cruz Vermelha, tá? Beleza? Não está vinculado nem à ONU, já falamos. Tem relação com as Nações Unidas, tem sede em Haia, nos Países Baixos, tá? É dotado de personalidade jurídica internacional e capacidade jurídica, tá? Então isso é interessante, porque é uma pessoa jurídica de direito internacional, como a ONU é, certo? Como a Cruz Vermelha é. Tá? Beleza. Pode exercer seus poderes e funções, né, nos termos do Estatuto, no território de qualquer Estado, então não tem uma atuação restrita à Haia, tá? E por algum acordo especial em qualquer outro território. Isso é interessante também. Tá? Então, isso é possível aí quando a gente olha para o Estatuto ou para o Tribunal Penal Internacional. Tá? Lembrando, o Estatuto em Roma leva à formação do TPI. Tem uma estrutura com presidente, sessões, procuradorias, secretarias, aqui, né, basicamente algumas informações rápidas, tá? São elementos que, poxa, podem cair essas questões objetivas? Podem, eu não vou explorar isso aqui agora, tá? Mas basicamente só para você entender. Nós temos lá, né, uma estrutura com juízes, eles atuam por 3 anos, tá? Na presidência, né, formada ali por juízes que atuam, são 3 juízes, na verdade, que atuam na presidência, e eles atuam ali por um período de 3 anos, tá? E vão fazer a gestão. Então, aqui, quando eu olho para a presidência, tem um caráter executivo. Tá? Beleza. Aí, vamos lá. Nós temos as sessões. Essas sessões, pessoal, elas são basicamente 3 sessões. Tem a sessão de recursos, a sessão de julgamento em primeira instância e a sessão de instrução. A sessão de instrução é a que vai trabalhar ali na fase processual. Tá? A sessão de julgamento em primeira instância é quem decide. E a recursal é quem julga os recursos eventualmente interpostos. Como se fosse uma espécie de câmaras. Tá? São sessões especializadas ali, tá? Então, basicamente é isso. Aí nós temos a procuradoria, né? Eu gosto muito de associar a procuradoria a uma espécie de MP. Tá? Por quê? Porque ela tem o poder principal dela para receber essas denúncias, né, desses crimes, faz exame, investiga, faz a fase inquisitorial e propõe ação. Então é MP. Basicamente é isso. E a secretaria é que faz a atividade administrativa, né? Então, faz ali né, o andamento dos procedimentos e tudo mais. Tá? Que tipo de crimes são de competência do
TPI. Até aqui é importante dizer o seguinte, quando eu falo sobre competência do TPI, aqui você está vendo a competência material, tá? Mas tem competência pessoal, competência territorial e competência territorial. Eu vou falar dos 4. É claro que a competência material é a que tem 90% de chance de ser cobrada em prova, tá? E aqui eu vou dizer uma coisa para você. Eu até trouxe nos slides, por isso que eu peço que você baixe os slides. Mas vá lá, eu não espero muito isso sendo cobrado, tá? Não espero isso muito sendo cobrado, assim, em detalhes na sua prova. Pode ser, tá? Tanto é que as informações que estão, se você for pegar os slides, do slide 34 até o slide 52, é para você meio que passar os olhos, tá? Por quê? Porque eu tenho toda uma série de descrição típica do que é um crime de genocídio, do que é um crime contra a humanidade, do que é um crime de guerra e do que é um crime de agressão. E como eu te disse, na medida em que eu me aproximo da prova, preciso formatar o conteúdo por tempo que nós temos até a prova, até para você se virar nas questões. E aí, por mais que você não saiba, né, ipsis literis o texto tipificado, você consiga identificar e eliminar o que está errado. Muito importante mesmo, tá? Beleza, vamos lá. Então veja só, né? Quando eu olho aqui, genocídio, está na tela. Veja, o genocídio, ele vem dito, né? Eu vou até passar aqui na tela, olha só. Ele vem da seguinte forma, né? Por um ato que tem como intenção destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial, religioso. É o mesmo conceito que você tem lá da Convenção do Genocídio, que trata dos aspectos civis. Tá? Qual é a questão aqui? A questão aqui é você ficar atento a esse dólar específico. Né? A finalidade. Né? Então, veja, eu tenho como intuito destruir total ou parcialmente um grupo nacional, étnico, racial, religioso, né, trazendo ali a destruição física ou até mesmo a destruição cultural. E aí, a norma, o que ela vai fazer? Ela vai basicamente trazer ali algumas ideias de como isso pode ser feito. Homicídio, ofensa à integridade, né, destruição, sujeição de alguma forma, medidas para esterilização, transferência forçada, beleza, tá? É isso. Então, quando eu olho para o genocídio daqui, aí na outra tela aqui nós temos o quê? Crime contra a humanidade. Veja, pode ficar aqui comigo. Qualquer dos seguintes atos, quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento que esse ataque vai implicar ali homicídio, extermínio, escravidão, deportação, prisão, tortura. Veja, a ideia por trás de crime contra a humanidade é o quê? É um ataque generalizado ou sistemático. Certo? E você vai contra uma população civil. Então, veja, o crime de humanidade quando eu olho aqui, ele é num grau naturalmente menos intenso, menos grave, né, do que o crime de genocídio. Tá? Genocídio, destruição. Crime contra a humanidade, ataque sistemático contra a população civil. Perfeito? Perfeito. Né? Veja, Putin, né? Putin sofre nesse momento, tem um mandado de uma ordem de prisão dele, expedida no âmbito, né, do Tribunal Penal Internacional, de modo que ele não pode, né, vir a ficar em algum dos países que é membro do TPI, né, sob pena desse país ter a obrigação internacional, né, ou vinculação junto ao Estatuto de entregá-lo. E ali se perquire o quê? A prática de crime de contra a humanidade. Tá? Lá, veja, uma destruição total parcial, mas veja, tem relatos de ataques na população civil. Mesmíssima coisa, né? Mesmíssima coisa se discute, né, no que diz respeito, né, a Hamas, ao grupo terrorista Hamas contra Israel e até mesmo Israel contra o Hamas. Claro, você entra num contexto, né, que você tem o quê? Você tem o limite não é objetivo, né? Então são temas delicados. Né? E aí a gente sempre tem que ter toda uma ponderação aqui para poder afirmar isso categoricamente. Pô, como que numa guerra você não vai atacar? Será que você vai ter ataques da população civil? Até que grau isso? Mas veja, né, me parece bastante plausível, inclusive, a decisão dada pelo TPI em relação a Putin. Tá? Beleza. Vamos lá.
Aí o que, que nós temos? Né? E aí vem, né? Aqui é o mais interessante. Por quê? Porque se você for ver, nós temos ali uma descrição muito ampla. Né? Então você vem, né? Vários itens e tal. Depois até trago alguns resumos ali, por exemplo. Ataque contra uma população civil, extermínio, escravidão, deportação, transferência de forma forçada, né? De uma população, tortura, gravidez forçada, perseguição, crime de apartheid, isso aqui é legal, né? Porque, veja ali, eu coloquei, ó, um ato desumano análogo aos referidos anteriormente, praticado no contexto de um regime institucionalizado de opressão e domínio sistemático de um grupo racial ou de outros grupos nacionais e com a intenção de manter este regime, né? É o que o apartheid, a gente lembra muito, né, de Mandela, da África do Sul, né? É bem essa ideia mesmo do que sofreram lá. Desaparecimento forçado de pessoas, então, né, são os conceitos por trás aí do crime contra a humanidade, tá? Crime de guerra, tá? Veja. Opa, coloquei errado? Desculpem, pessoal. A tipificação, eu estava em tela aqui? Beleza, não sei se eu falei de crime de guerra, se eu acabei cortando, porque eu cliquei sem querer na telinha de aguarde aí, tá? Mas basicamente o seguinte, né? Fazendo uma retificação, Putin, né? A tipificação de Putin está aqui, não crime contra a humanidade. Por quê? Porque não foi no contexto de uma guerra, né? Ele ingressou lá, ele no primeiro momento não falou em guerra, mas a comunidade internacional assumiu como guerra. E aí, né, o conceito aqui é de crime de guerra mesmo, até porque houve violação às convenções de Genebra, né, não foram respeitadas as 4 convenções. Tá? E aí vem, né, ó, qualquer um dos seguintes atos dirigidos contra pessoas ou bens protegidos, né, implicando ali homicídio, tortura, né, causar intencionalmente grave sofrimento, destruição, né, de bens em larga escala, compelir prisioneiros, né, ali a servir forças armadas inimigas, privação intencional de um prisioneiro de guerra de uma outra pessoa sob proteção do seu direito, deportação, transferências ilegais, tomada como reféns. E aí tem uma série de conceitos aqui, né, que confesso para você que não faz sentido a gente explorar todos eles para sua prova, tá? Mas é bom que você saiba. Beleza? Show!
E aí, pessoal, vejam só, né? Nós temos o quê? Nós temos esses conceitos todos, tá? E aí, para nós encerrarmos aqui a parte conceitual da parte material, eu chego, se você estiver acompanhando pelos slides, no slide 652, que é esse aqui. Por quê? Porque em relação ao crime de agressão, o que nós temos? Olha só, né? E aí eu leio para vocês. O tribunal poderá exercer sua competência em relação ao crime de agressão, desde que, na parte procedimental ali do TPI, seja aprovada uma disposição, ou seja, um documento, que venha, né? Que defina o crime e que se enuncie as condições. Você precisa da tipificação, que não existe hoje. Tá? Então ela deixa em aberto para definir o que seria, né, do rol dos crimes, o crime menos grave de todos. Tá bom? Beleza. E aí avanço. Avanço por quê? Porque nós temos o critério pessoal. Né? O material já vimos. O pessoal é o quê? Eu não posso submeter menores de 18 à jurisdição do TPI. Perfeito? Ótimo. Então tá aí. Vale para qualquer pessoa, tá? Independentemente da sua capacidade funcional. Não interessa se o cara era uma alta patente militar ou era alguém funcionário lá, público, sendo maior de 18, tá? A condição de oficial do Estado não vai eximi-lo, né, da sua responsabilidade, muito menos ser motivo para redução de pena. Ele era responsável por executar as piores ordens, não interessa, tá? Não interessa, tá? Além disso, aquelas imunidades que a gente tem formais ou materiais, né, que são aquelas procedimentais, que são reconhecidas a favor de agentes oficiais do Estado, não vão caracterizar nenhum tipo, não podem caracterizar nenhum tipo de impedimento para a atribuição das competências aqui do TPI, tá? Importante. Beleza? Show de bola. Aí nós temos o quê? Questão do critério temporal. Tá? Bem interessante, porque assim, ele tem o quê? A partir do momento que foi criado o órgão, certo? Ou, se o país não participou da criação, a partir do momento que o país aderiu, ele está vinculado ao TPI. Entende? Então, se olha, o Brasil 2000 exige-se que o crime tenha ocorrido no território de um dos estados partes, que o autor do crime seja nacional, ou que o autor do crime seja nacional. Então, assim, ou no meu território, ou autor vinculado a um país membro, tá? Do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional. Top, perfeito. Para encerrar, pessoal, muito próximo aqui da finalização mesmo, tá? O que é interessante, né? Mesmo que não seja parte, o Estado pode consentir com a competência do TPI, tá? Ele pode consentir, ele quer se mostrar forte internacionalmente, né? Quer se mostrar resoluto, ele aceitar as sanções internacionais, beleza? Nenhuma pessoa pode ser considerada criminalmente responsável de acordo com o TPI, né, por uma conduta anterior à entrada em vigor, ou seja, é o critério territorial, então isso já foi explorado diversas vezes, tem que ficar atento, e a questão da imprescritibilidade da pretensão punitiva, tá? Então, é imprescritível. Muito importante, tá, pessoal? Muito importante. Não posso voltar atrás, mas é imprescritível a partir dali. E aí, já tinha citado aqui esses dispositivos da Constituição e, por fim, né, os argumentos ali que envolvem a adesão do Brasil, né, ao TPI. Primeiro, né, são regras materiais de direitos humanos que o Brasil reconhece. Né? Segundo argumento, a aplicação das penas está consonante com os propósitos dos direitos humanos. E terceiro, a previsão expressa do 7º dos ADCTs. Beleza? Show de bola? É isso, moçada. Vejam só, passamos aqui, né, como eu te falei, em certa medida, alguns trechos seriam mais ágeis que outros. Nós conseguimos passar aqui dentro do nosso tempo, né, pelo conteúdo como um todo. Eu vou deixar aqui novamente minha rede social. Se você tiver alguma dúvida, algo que ficou truncado, que você queira me questionar, tirar as dúvidas, fiquem à vontade, tá? @proftorques. Beleza? Nos vemos na nossa revisão de véspera. Deixa eu ver se tem a programação aqui já. No próximo final de semana. Tá aí, né, pessoal? Chegou o PC São Paulo. Essa porrada de vagas aí, espero que vocês façam uma excelente prova, tá? Excelente prova mesmo. Ó, a programação tá aí, abertura às 7 horas, deixa eu só ver se é isso mesmo. 7 horas da manhã, tá? 7 horas da manhã com legislação penal com a professora Larissa. E aí a gente segue o dia, eu vou entrar para fazer o fechamento. Às 17 horas eu faço o fechamento com vocês. Farei ao vivo, tá? Vocês vão, nós estaremos em São Paulo, faremos ao vivo às 17 horas o fechamento do nosso evento, tá bom? No mais, desejo a vocês aí uma excelente semana, que sigam firmes e fortes no propósito de bem revisar os principais pontos e façamos todos aí uma belíssima revisão de véspera no sábado, depois a prova no domingo, faremos a correção com gabarito extraoficial na segunda-feira, tá, pessoal?
na segunda-feira. Os nossos professores estarão, nós temos uma confraternização aí, que é o nosso famoso baile dos primeiros, inclusive o 01, né? Será que ele vem? Acho que vem. O 01 da PC São Paulo virá para o nosso baile. Aí nós temos aí nos 2 últimos concursos, o 01 do concurso, eu não lembro agora se foi 2018, 21 e 18, isso, são nossos alunos, tá? Espero que você esteja aí entre os aprovados e se estiver no 01 virá para o nosso baile que vem acontecer agora, né? Nesse próximo final de semana. Beijo no coração, um forte abraço e uma boa hora da verdade aí durante a semana. Até mais. Estratégia consegue nos dar facilitado aquilo que a gente teria dificuldade de reunir. Fiz a assinatura jurídica do Estratégia, que com certeza foi um divisor de águas assim nos meus estudos, até na preparação para a prova oral foi assim excelente e me ajudou muito nessa caminhada, nessa trajetória. Nós temos o acompanhamento de uma psicóloga, de uma fonoaudióloga e de vários professores, juízes inclusive. Então assim, está sendo um preparo bastante completo, porque